Nós estamos falando nesta série, Você é a Resposta. Começamos falando sobre aonde estão os Elias dessa geração, aqueles que perturbadores, aqueles que não aceitarão as circunstâncias para ditar como devem viver, mas pelo contrário, mudarão as circunstâncias, assumindo a identidade, a herança como filho, as características do pai. Depois falamos sobre a obediência, a chave para ser a resposta. Como usando o nome de Jesus temos autoridade, temos o poder para manifestar o poder e a glória de Deus nessa terra, usando em obediência ao chamado. Quando Elias respondeu ao rei, quando ele se apresentou ao rei que o procurava. Depois falamos sobre ousadia, ousadia para ser boca de Deus, ousadia para falar, ousadia para declarar aquilo que Deus está falando. Vimos Elias dizendo para o rei: olha, você que tem perturbado, você que tem sido a causa do problema em Israel. Entendemos que pela palavra o que Deus diz, cria e então acontece nas nossas vidas. Depois falamos sobre coragem, coragem para realizar o extraordinário. Quando nós entendemos que a verdade de Deus vai prevalecer sobre nós, você vai manifestar o poder de Deus nesta terra. Coragem para responder, coragem para desafiar, coragem para enfrentar as coisas. E agora, falamos um pouquinho mais sobre essa verdade, porque, sabe, irmãos, como nós começamos a falar domingo passado, a verdade é algo que está sendo colocado à prova nesse tempo, principalmente na nossa nação. As tantas mentiras, tantos enganos, mas nós nos apegamos à verdade de Deus, porque a verdade de Deus deverá sempre prevalecer sobre toda a nossa verdade. Primeiro, porque Deus não pode mentir. Depois, Ele não é homem, nem filho de homem para se arrepender. E em terceiro, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Falamos isso domingo passado. Mas como prova desse princípio, irmãos, expandindo um pouco mais, Deus enviou o seu Filho Jesus à terra para testificar o que Ele é e o que Ele diz, ou seja, que é a verdade suprema. Quando Jesus disse lá em João 14, versículo 6, diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele personificou a verdade. A verdade não é o que os outros dizem, a verdade não é o que as pessoas pensam, eu sou a verdade. Jesus personificou a verdade acerca de Deus, quando Ele disse: eu sou a verdade. Se você tem alguma dúvida de ser ou não ser, se é verdade ou se não é, olhe para mim. Em outro momento, disse Ele, João 10:30, eu e o Pai somos um. Olha só, Ele vem construindo o entendimento. Em outro momento mais adiante, disse Ele, João 8:38, eu falo do que vi na presença do Pai. Ele não estava falando de si mesmo, Ele não estava falando do que Ele pensava, Ele não estava falando daquilo que Ele achava, mas daquilo que Ele viu, daquilo que Ele ouviu do próprio Pai. Então adiante Ele acrescentou, João 10:10, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Eu passei o texto errado, porque não é João 10:10 não. Fui eu que passei, a culpa é minha. Mas fique com o meu texto, depois você vai, eu te acho. Não crês que eu estou, é João 6, porque ele está falando para Filipe. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Ou seja, Ele não apenas falava o que viu, mas Ele falava as palavras do Pai dele. Jesus estava demonstrando, olha, a verdade está em mim, eu sou a verdade, porque aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, é aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo que o Pai faz.
Foi por essa razão, então, que em João 8, 31 e 32, ele disse assim: disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino ou nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos... Você já parou para pensar que se a verdade vai te libertar, é porque você está preso na mentira? Sim ou não? Muitos conceitos, muitos pensamentos, muitas ações e reações estão pautadas dentro de nós em cima de mentiras, de ações e pensamentos que construímos ao longo da vida, ou que foram instruídas tanto da nossa família, dos nossos pais, da nossa escola, dos nossos amigos, da nossa profissão, enfim, do nosso viver, e que foram instruindo, trazendo base, e muitas vezes, escute o que eu vou dizer, limitando e aprisionando você em mentiras, impedindo-o de viver a plenitude que Deus tem para nós. Mas quando Jesus vem e quando Ele diz, olha, a minha verdade vai libertar você. Ou seja, quando Jesus diz algo, escute, quando Jesus fala algo, Ele está dizendo a verdade suprema de Deus, que deve mudar a nossa forma de pensar, quebrando o jugo que nos aprisionava e passando a governar as nossas mentes e as nossas vidas a partir daí. Escute, Deus quer levar você à verdade dele em sua vida e através de você. Deus quer levar você a viver e andar em poder e autoridade sobre esta terra. Diga amém. Foi por isso que ele disse, João 14, 12, em verdade, na verdade eu te digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Esta palavra vai gerar vida, vai transformar circunstâncias, e irá se cumprir na sua vida. É por isso que Deus está levantando pessoas para influenciar, transformar, fazer a diferença e ser a resposta para essa geração. E eu quero dizer, essa pessoa é você. Você é a resposta para essa geração. Que o Espírito Santo de Deus promova uma santa equitação em seu coração, levando você a deixar de lado as suas desculpas e impulsionar você a viver o sobrenatural de Deus. Declare em fé: eu vou viver o sobrenatural de Deus. Diga: eu serei um instrumento de avivamento. Sabe, irmãos, quando eu estudava esse texto, vamos entrar agora no tema principal, o Espírito me fez lembrar que muitas vezes nós olhamos textos na palavra e a gente diz assim: mas isso só aconteceu porque era fulano. Isso só aconteceu porque era Beltrano. Alguns dizem assim: isso aconteceu porque foi com Moisés. Isso aconteceu porque foi com Elias. Isso aconteceu porque foi com Davi. Eu sou bem diferente deles. Esta série está sendo baseada, pautada na vida de Elias. Então alguns, influenciados pelo pai da mentira, pensam assim: mas era Elias, era o profeta, e isto ou aquilo outro, por isso ele viveu e manifestou esse poder. Mas quem sou eu? Veja o que o apóstolo Tiago diz. Abre aí a sua Bíblia, abra para mim a sua Bíblia, não vai ler aqui não, abre na sua Bíblia, vai ser bom. Tiago, um dos últimas cartas lá do Novo Testamento, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 13, a partir do versículo 13. Diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore.
Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, os líderes da igreja, e orem sobre ele, ungindo com óleo ou com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados ou as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era homem humano igual eu e você, e estava sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, ouçam: se algum dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte umas almas. Escute: salvará as almas da onde? Que morte é essa? A morte simboliza 3 coisas: a morte física do corpo, a morte eterna, que é a separação do homem de Deus, e o inferno. Irmãos, assim como o ar que você respira, que você não vê, mas você sabe que está aqui, assim é o inferno. Você pode não vê-lo, você pode não tocá-lo, mas ele está lá. Há um destino de destruição para aqueles que não conhecem ou não reconhecem a Jesus. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente viu aqui nesse texto 2 salvações. 2 textos falando de salvação. Um da salvação do doente, é salvação da enfermidade, livramento da cura. Mas existe uma outra salvação que é muito mais importante, é a salvação do inferno. Se nós não entendermos que Deus confiou a nós propagarmos e anunciarmos o Evangelho, as pessoas não se salvarão do inferno, mesmo sendo bonitinhas, mesmo sendo agradáveis, mesmo sendo aparentemente boas, porque a única maneira de sermos salvos do inferno é reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que ele diz: aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma. Não é o corpo, a alma. E cobrirá uma multidão de pecados. Entenda algo, irmãos: Elias era um homem como eu e como você. Portanto, tudo o que ele fez, eu e você também podemos fazer. Diga para o seu irmão: você pode fazer o que Elias fez. Amém? Por isso nós precisamos, para ser a resposta, uma fé que move o sobrenatural. Diga para o seu irmão: você tem a fé que move o sobrenatural.
E aí vamos lá para Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18. Vamos ver o que Elias fez. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, a partir do verso 33. Elias desafiou o povo. Lembra, domingo passado falamos isso. Elias não apenas desafiou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, mas ele também desafiou o povo. Ele desafiou o rei. E veja o que acontece no versículo 33. Diz assim: armou, então levantou-se, separou-se 2 novilhos, deu para os profetas de Baal 1 novilho, colocaram lá no altar. Eles ficaram clamando até 3 horas da tarde. Então o outro novilho ficou com Elias. Então ele levantou o altar, reparou o altar, diz a palavra, e colocou aquele novilho sobre o altar. E aí ele deu essa ordem, diz assim: armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, ou o cordeiro, e colocou sobre a lenha. 34. Então disse: enchei de água 4 cântaros e derramai 4 baldes, e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais: fazei-o 2ª vez, e o fizeram 2ª vez. Disse então ainda: fazei-o a 3ª vez, e o fizeram a 3ª vez. Foi tanta água que a água correu ao redor do altar e encheu a valeta que eles tinham feito ao redor. Sabe, irmãos, Elias é uma referência para nós, porque ele obedeceu à voz do Senhor, ele demonstrou ousadia, ele foi corajoso, mesmo com todas as circunstâncias contrárias. Mas tudo isso não foi suficiente para levar o povo ao arrependimento naquele momento. Não foi. Elias precisava mais do que palavras para mover aquela nação de coração endurecido. Era necessário uma manifestação física do poder de Deus. Sabe, irmãos, o que o profeta pediu, o que nós acabamos de ler, era uma novidade. Esse negócio de levantar o altar, colocar lá o animal, o novilho, o cordeiro, e não colocar fogo, esperar que o fogo aparecesse, era algo que ninguém tinha visto ainda. E ele tinha tanta convicção que ele deixa bem claro que isso só seria possível através de uma manifestação divina. Por isso que ele mandou derramar água. Olha só, ninguém joga água na fogueira antes de colocar na lenha, antes de colocar fogo. Sim ou não? É uma contradição. O fato dele jogar água, e não apenas uma vez, mas 4, 3 vezes, era para mostrar que aquela manifestação teria que ser sobrenatural, teria que ser divino. Não dava para uma faíscazinha bater numa pedra ali e acender o fogo. Por isso que ele mandou derramar água sobre o novilho, sobre o altar, e encher até a vala que foi aberta em volta do altar. Elias estava respondendo a uma instrução que o Espírito Santo de Deus havia lhe dado. Havia nele uma convicção de que todas as instruções que Deus lhe dera iriam acontecer. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, que é aquele que pensa que sempre tem uma justificativa, né? Nós vivemos num tempo onde as pessoas são racionais ao extremo, e isso lhes impede de viver o sobrenatural de Deus, porque elas têm que ter uma resposta, uma explicação para todas as coisas. Elias não perguntou para Deus como ia acontecer, de onde viria o fogo. Elias não perguntou para Deus como seria a estratégia, como acenderia, se viria de cima, se viria de baixo. Ele simplesmente obedeceu. E é isso que acontece quando nós obedecemos. Falamos isso há 2 semanas atrás, que quando nós obedecemos, Deus mostra um novo caminho, e conforme nós vamos obedecendo, Deus vai abrindo outras portas, vai abrindo outras instruções. Quero dizer uma coisa para você: não pergunte para Deus como Ele vai fazer, apenas obedeça aquilo que Ele disse para você fazer. Não se deixe ser roubado de viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida, querendo saber por quê, mas como vai ser, Deus? Simplesmente creia e obedeça. Elias tinha uma convicção, ele não tinha visto isso ainda, mas ele falou: se Deus disse essa instrução, assim vai acontecer.
Eu não sei se vai vir de cá, se vai vir de lá, se vai vir de... Eu não sei de onde vai vir, mas uma coisa eu sei: esse povo vai ver quão poderoso é o meu Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos entender e saber quem é o nosso Deus. Às vezes nós estamos mais cheios da verdade, dos problemas, das circunstâncias, do que daquilo que Deus é e daquilo que Deus pode fazer. Sim ou não? Nós facilmente respondemos: mas essa é a dificuldade, mas esse é o problema, mas isso é impossível, mas isso já não dá para fazer. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus pode fazer todas as coisas. O que nós precisamos é crer. Nós precisamos entender, nós precisamos crer, precisamos obedecer. Ele estava convicto, estava respondendo uma instrução do Espírito Santo. Havia uma convicção de que todas aquelas instruções iriam acontecer. Nós precisamos ser obedientes, irmãos. Precisamos ser ousados. Precisamos ser corajosos. Mas o combustível da mudança em nossas vidas é a fé. Diga para o seu irmão: o combustível da mudança da sua vida é a fé. Porque se você não tiver fé, você não vai se mover em nada, em direção alguma. O que Elias disse e como ele se posicionou foram frutos de uma intimidade com Deus, do conhecimento, do relacionamento que ele tinha com Deus. Elias tinha ousadia, tinha coragem, e isso turbinava a sua fé. Porque quando você entende, quando você conhece o seu Deus, e você é ousado, você é corajoso, meu irmão, a sua fé vai lá em cima, turbina mesmo. Irmãos, para mover o sobrenatural, primeiro, elimine o que rouba a sua fé. Elimine o que rouba a sua fé. Existem muitas coisas ao nosso redor que roubam a nossa fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:1: ora, a fé é o firme fundamento, ou a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Em outra tradução diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Olha só, ela nos dá convicção, a certeza de coisas que ainda não vemos. No verso 6 dessa mesma carta diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe ou se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Sabe, irmãos, sem fé nós jamais vamos ter um relacionamento com Deus. Sem fé jamais vamos nos aproximar de Deus. Sem fé jamais conseguiremos aceitar a palavra de Deus como verdade para as nossas vidas. A fé, segundo a palavra de Deus, é a certeza das coisas que ainda não podemos ver, mas que vão acontecer, porque ela é um firme fundamento. Sabe o que significa firme fundamento? Significa algo inabalável. Quantos daqui têm dúvida que nasceram um dia? Ninguém tem dúvida disso, tem? Se alguém chegar para você e falar assim: você já morreu, você vai acreditar? Vai mudar sua forma de pensar? Vai mudar sua atitude? Sim ou não? Não. Por quê? Porque essa é uma verdade firme dentro de você. Você sabe que nasceu e que o seu destino é a eternidade com Deus. Pelo menos alguns creem nisso. Entenda, sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: o justo viverá da fé, ou pela fé. Ou seja, é através da fé que nós viveremos, obteremos a vida. Só que vivemos num mundo, irmãos, rodeado de incredulidade e dúvida, sim ou não? É mais fácil a gente duvidar, questionar, indagar, do que crer. Tem gente que sempre tem uma pergunta para indagar uma palavra de Deus. Mas como? Mas por quê?
Mas como vai ser? De que maneira? E isso tem roubado a nossa fé. Isso tem nos trazido dúvidas, incertezas, incredulidades. Ei, você precisa eliminar tudo aquilo que rouba a sua fé, para que assim você ande em fé e, portanto, agrade a Deus. Olha só, alguns ladrões da fé, eu vou citar aqui: circunstâncias e ansiedade. Ladrões da fé, circunstâncias e ansiedade. 1 Pedro 5,7 diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós ou de vocês. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos ou inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, através da oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não tem por que você viver preocupado. Diga para o seu irmão: não viva preocupado. Quantos tem coisas para resolver amanhã aqui? Deixa amanhã, você resolve. Adianta alguma coisa você se preocupar? Na realidade, preocupação é uma pré-ocupação, que gasta a sua energia, gasta a sua mente e não resolve nada. Sim ou não? Diga para o seu irmão: amanhã Deus vai te dar vitória. Fala para ele: relaxa, take it easy, fique calmo. Você crê nisso? Diga amém. Você já recebeu algum diagnóstico ou alguma notícia ruim ou contrária? Problemas financeiros, problemas familiares, preocupações para o futuro, ou com tantas outras coisas que estão aí? Escute, através da oração, coloque isso diante de Deus e deixa Ele cuidar. Não deixe que as circunstâncias e a ansiedade roubem, tirem sua fé. Outro ladrão da fé, o medo. Quantas pessoas com medo deixam de viver as promessas de Deus? Olha só o que diz em Isaías 41:10, põe para mim aí. Diz assim: não temas, pois eu sou contigo, ou estou com você. Não te assombres, não te preocupes, pois eu sou o teu. Eu te fortaleço, ou te fortalecerei, e eu te ajudo, ou te ajudarei. Eu te sustentarei com a minha destra da justiça. Ei, irmãos, por que você está deixando o medo te atrapalhar, irmãos? Olha o que o salmista diz, Salmo 56, versículo 3: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus pus a minha confiança, não temerei. Que me pode fazer o homem mortal? Irmãos, outra tradução diz assim: quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Eu louvo a Deus por suas promessas, eu confio em Deus e não temerei. O que me pode fazer os simples mortais? Diga para o seu irmão: não tenha medo. Quando o medo, irmãos, tentar roubar sua fé, te dizendo que é impossível, que não vai dar certo, lembre-se do que Deus diz para você: não temas. Diga para o seu irmão: não temas. Fala para ele: ouça Deus falando com você: não temas. Ele é com você, confie nele, mesmo quando o medo tentar roubar sua fé, amém? Outro ladrão da fé são as pessoas. Pessoas, sim, pessoas. Há um ditado no mundo que diz: diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu. Por quê?
Porque as pessoas, elas nos envolvem, elas nos influenciam, e elas podem muitas vezes nos atrapalhar em crer na verdade de Deus e nos impedindo de viver o sobrenatural. É muito interessante, nós vamos ler 2 textos aqui, aonde tanto Jesus quanto o apóstolo disse para as pessoas: saiam daqui, para que possa acontecer um milagre. Às vezes será necessário tirar pessoas do seu convívio para que você possa viver um milagre, para que você possa viver o sobrenatural. Abra sua Bíblia aí em Atos, vai lá, Atos 9:39. Nós vamos ver o apóstolo Pedro manifestando um dos grandes milagres do Novo Testamento. Atos capítulo 9, versículo 39. Atos capítulo 9, versículo 39, diz assim: levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto onde estava o corpo. Dorcas havia morrido. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas, as vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Olha aqui, a roupa que Dorcas fez. Olha, Pedro, agora ela morreu. Olha, Pedro, olha esse vestido, olha essa calça, olha essa... Começaram a falar. Mas o coração delas estava voltado para que era o fim de Dorcas. Olha só. Pedro então mandou que todas aquelas mulheres saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Aquele milagre não poderia ser feito com aquelas pessoas reconhecendo, honrando, valorizando a morte de Dorcas. Você consegue entender? Elas estavam ali para expressar o seu pranto, expressar a perca de Dorcas. Elas estavam ali honrando o corpo fúnebre, o cortejo, como é que chama? Fugiu o nome aqui. O funeral de Dorcas. Elas não estavam crendo, nem imaginando que ela poderia sobreviver, ressuscitar. Se Pedro chegasse ali e orasse com aquelas mulheres, orasse e mandasse que Dorcas ressuscitasse diante daquelas mulheres, aquelas mulheres não creriam com ele, seria um impedimento para somar na fé. Então é melhor tirar do quarto. Tem pessoas que não vão somar na fé, naquilo que Deus tem para a sua vida. Então é para você, preciso você tirar do quarto, é preciso você tirar do convívio. Olha só outro texto, Mateus capítulo 5, só acompanha aqui no telão. Marcos 5:38. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, Jairo, viu o alvoroço. Jesus chegou lá, porque Jairo tinha ido buscar Jesus. E os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, Jesus então lhes disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas... Então o que fizeram? Estavam chorando, mas o que fizeram? Riram dele. Ó, irmãos, tem muita gente que chora e ri ao mesmo tempo. Ou porque não está chorando de verdade, né? Ou não sei, não vou. Você acredita no que você quiser aí. Mas aquelas pessoas estavam chorando porque a menina estava dormindo. Quando Jesus falou: ela não morreu, ela dorme. E aí riam dele. Então, tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai, que foi buscar Jesus, a mãe, que queria que a menina ressuscitasse, que a menina acordasse, e os que vieram com ele, os discípulos, e entrou onde ela estava, tomando a menina pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto, ou ficaram atônicos. Irmãos, se existem pessoas que estão roubando a sua fé, não estão nutrindo a sua fé para crer no sobrenatural de Deus, ponha de lado, irmãos.
pede licença. 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Ou seja, nós temos que ter pessoas ao nosso lado que vão nos edificar, que vão colocar a nossa fé para cima, que vão ser pessoas que vão falar: não, Deus vai estar com você, vai dar certo, Deus vai te abençoar, as portas vão se abrir, as circunstâncias vão mudar, o sobrenatural de Deus vai acontecer. Pessoas que vão colocar você para baixo. Você tem se cercado de pessoas que possam te impulsionar a medidas ainda maiores de fé, para manifestar o sobrenatural de Deus. Um outro ladrão da fé é o próprio Satanás. João 10,10 diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, ou vida plena. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele... Irmão, sem sujeição a Deus, sem resistência ao diabo, ele não vai te abandonar, ele não vai fugir de você. Não é você que tem que fugir do diabo, é o diabo que tem que fugir de você. Diga amém. Irmãos, esse é o princípio da palavra. Quando o diabo tentar roubar sua fé, te lembrando do seu passado, creia no que a Bíblia diz sobre quem você é. Você é filho, você é herdeiro, e a eternidade está garantida para você. Jesus quer te dar vida plena e abundância. Satanás é o ladrão da fé. E somente a fé move o sobrenatural, que é aquilo que Deus tem para nós. Para vivermos e para mover o sobrenatural, nós precisamos crer que Deus continua realizando os impossíveis hoje. Diga para o seu irmão: Deus continua realizando o impossível hoje. Olha o que diz em Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, é um clamor, é uma oração. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra, realiza de novo em nossa época, no meio de nós e no meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, outra tradução diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo. Faz de novo nesta época, faz de novo agora na minha vida, faz de novo na minha casa, faz de novo na minha família, faz de novo através de mim as mesmas obras que o Senhor tinha feito. Sabe, irmãos, se Deus não muda, Jesus também não. Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe, nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. Nós não podemos viver um evangelho pobre, irmãos, que só se baseia em discurso. Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, o seu poder não mudou, seu espírito não mudou. O mesmo poder que estava em Elias é o mesmo poder que estava em Jesus, é o mesmo poder que estava nos apóstolos, está aqui e vai se mover através de mim e de você. Se você crer, diga amém. Olha o que Jesus disse em Mateus 22:29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de... Sabe por que a gente erra, irmãos? Porque a gente não conhece as Escrituras, não conhece o poder de Deus. A fé, ela gera certezas. Elias já sabia o que Deus queria realizar. Ele já tinha visto atos tremendos da parte de Deus em sua vida e por meio do seu ministério, mas nada como estava prestes a acontecer. Vou ler de novo. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha, então disse: enchei de água 4 cantos, derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. Disse mais: fazer a segunda vez, fazer a terceira vez, fazer a quarta vez, até que a água inundou o rego. A valeta
ao redor do altar. Elias encharcou o sacrifício com água exatamente porque ele queria mostrar sua convicção de que o fogo de Deus cairia de forma sobrenatural, que não deixaria ninguém com dúvidas. A manifestação do fogo era algo novo, até para Elias, mas isso não o intimidou, porque a fé é a certeza do que não se pode ver ainda, mas vai acontecer. Não adianta, irmãos, você ter ousadia, ter coragem, ser obediente, se lhe falta fé, pois somente a fé leva à manifestação sobrenatural de Deus em nós. Para alguns, irmãos, pode até ser loucura. Mas esse negócio de fazer o sobrenatural, isso é loucura. Pois é, para alguns pode ser loucura, mas para Deus, Ele se alegra em realizar os sonhos impossíveis. Aquilo que o homem diz que é impossível, Deus fala assim: é comigo. É comigo. Estão me chamando ali, ó. O que você vislumbra em sua vida que parece ser algo impossível? O que Deus te chamou para fazer que parece que só pode acontecer se for de forma sobrenatural? Quero dizer para você nesta noite, isto é um bom sinal, porque Deus vai realizar o sobrenatural dele em você e através de você. Se você crê, diga amém. Para mover o sobrenatural, exerça a sua fé. Lembra o que Jesus disse? Em verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará ainda maiores. Ei! Olha o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 2, 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de... A sua fé tem que estar pautada não na palavra, no conhecimento de pessoas, mas no poder de Deus. Diga para o seu irmão, a sua fé tem que estar no poder de Deus. Do que adianta você acreditar, mas não exercer a sua fé? Exercer atitude. A fé sem ação de nada vale. Várias situações na sua vida são oportunidades de você crer e exercer a sua fé. Ei, irmãos, Deus quer que cresçamos na intimidade com Ele e vivamos uma vida no sobrenatural. Deus está chamando a mim e a você para escolhas de fé, para agirmos pela fé. Por isso, não só acredite, mas se mova. Tem uma ação no poder e no sobrenatural de Deus. Olha o que Jesus disse antes de partir, Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que... Veja, não é você que vai seguir o sinal, é o sinal que vai seguir você. Diga para o seu irmão, os sinais vão seguir você. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os... Se você é discípulo de Jesus, então você tem o Espírito Santo de Deus, amém? Você tem os dons, a autoridade outorgada por Jesus. Através do nome dele, você pode fazer sinais e maravilhas nesta terra. Você pode se mover no sobrenatural de Deus. Você tem exercido a fé em sua caminhada? Ou você tem perdido as oportunidades que Deus tem te dado? Viva os milagres de Deus. Viva milagres através do Espírito Santo de Deus em sua vida e através de você. Sabe, irmãos, Deus não quer que eu e você tenhamos apenas o conhecimento das experiências sobrenaturais de heróis da fé, das gerações passadas, mas que sejamos eu e você inspirados a ponto de vivermos e registrarmos nossa própria história de avivamento. O clamor do profeta Abacuque é: faz de novo, Espírito Santo, faz de novo. Faz de novo, Espírito Santo. Sabe, irmãos, quando nós temos fé no Senhor e agimos, nós vivemos os milagres. Obedeça. Diga para o seu irmão, obedeça. Seja ousado, seja corajoso, mas ative a sua fé para viver o sobrenatural.
Nós precisamos de coragem, daquela coragem que vem do Espírito Santo, para avançarmos em tudo que Deus deseja e sonha para nós. Tenha coragem para vencer. Tenha coragem para vencer as circunstâncias. Tenha coragem para vencer o medo. Tenha coragem para vencer o silêncio e o desconhecimento.